Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e hoje vamos dar continuidade à nossa programação, né, da semana, né, fazendo os debates que precisam ser feitos frente à nossa realidade que estamos vivendo, né? E hoje o meu convidado é o Renan Gustavo, ele que é do movimento MLB, que fez uma ação importante, né, nesse último período nas ocupações de supermercados, né, questionando bastante a questão, né, da fome, né, a questão do preço dos alimentos que atinge diretamente a classe trabalhadora. E ele vai contar um pouquinho dessa experiência aí para a gente. Tudo bem, Renan? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Com certeza. Boa tarde, pessoal aí que está acompanhando o canal. Agradecer aí ao Guilherme pela oportunidade aí da gente estar transmitindo um pouco da nossa política, do que a gente faz, de quem somos, né? Porque acho que carecem, né, de espaços que a gente consiga mostrar o trabalho da luta popular, né, de uma forma mais ampla, né, para que cheguem mais pessoas, que essas ideias que a gente vai trocar aqui hoje consigam ser material para reflexão das pessoas, né? Então, acho que, primeiramente, saudar aí o canal, a iniciativa, eu acho que esse é o caminho mesmo, para que a gente consiga aí fazer uma ampliação da nossa política, né, que, de fato, precisa, como você falou, num momento como esse, né, de muita fome, desemprego, carestia, né, a gente conseguir colocar os debates para a sociedade, né, que realmente tem, né, afetado aí a sua vida e tem encarecido, né, o preço do arroz, do feijão, do aluguel, dos transportes e assim por diante, né? Então, o companheiro aí já falou, eu sou o Renan, né? Moro aqui no Rio de Janeiro, tem esse sotaque meio paulista, meio paranaense, eu sou de lá, né? Cheguei aqui no Rio de Janeiro em 2012, estou estudando engenharia na UFRJ, né? Faço o curso de engenharia e atuo no movimento de luta nos bairros, vilas e favelas desde 2016, no meados de 2016, hoje componho a coordenação nacional do MLB, né, também, que no Rio de Janeiro temos aí mais duas companheiras, né, que também compõem a nossa coordenação nacional, né, além de todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no Rio de Janeiro, né? Então, queria só rapidamente apresentar o MLB, né, para quem nunca conheceu, nunca ouviu falar, é um movimento que já atua aqui no Brasil e em vários estados, né, desde o ano de 1999, né, que o MLB começou aí realizando ocupações urbanas, né, ocupações de questionamento de quem era o dono das terras, né, que muita gente precisando de moradia, enquanto a especulação imobiliária nadava de braços largos, né, inclusive nessa época, o companheiro bem se lembra, aí era a época do neoliberalismo, do FHC, então o Brasil estava de fato sendo vendido, né, e o processo de neoliberalização aí do nosso país continua a passos largos, né, mesmo 20, 30 anos depois. Então, o MLB surge nesse contexto, né, de uma fome, carestia, altas inflações, né, e o povo precisando de um lugar para morar, né? Então, o MLB surge em Minas Gerais e no Recife, né, mais especificamente na região metropolitana de Recife, né? E a primeira ocupação que o MLB realiza é uma ocupação em Minas Gerais, na Vila Corumpiara, né, em 1996, se não me engano. Então, a partir dali, a gente começa a ter uma organização do movimento mais centralizada, para que a gente pudesse tocar as nossas pautas de forma nacional, né? Porque o MLB, ele, para além de fazer ações como a que você citou, do Natal Sem Fome, né, que a gente chega daqui a pouco, mas o MLB realiza na sociedade um debate sobre a reforma urbana. E falar sobre a reforma urbana é falar sobre o espaço público, é falar sobre o acesso e o direito que as pessoas têm para acessar esses espaços públicos, ou mesmo, né, os espaços privados, que hoje, né, nas cidades, principalmente nas grandes capitais, é o que manda, né? Porque, de fato, o poder econômico, hoje, é quem detém todo o domínio sobre o poder político, né? E a gente vê que, enquanto a gente tiver num sistema como esse, né, num sistema de alta exploração, num sistema que a gente não tem condição de pagar as contas, né, a gente precisa superar esse sistema. E a superação desse sistema para o MLB, para os movimentos que são parceiros do MLB, é a superação do capitalismo, porque dentro desse sistema que a gente vive, a gente não consegue remediar. Tivemos anos de governos progressistas, no entanto, um golpe, né, baixo que fizeram, né, na Dilma e no próprio PT, e, na verdade, esse golpe veio atingir diretamente a classe trabalhadora, que perdeu
empregos, perdeu qualidade de vida, perdeu acesso a outros recursos, acesso à Minha Casa Minha Vida, que acabou, né, nesse governo. Fez um programa totalmente aquém para uma classe média do Brasil, que conseguiu sobreviver como classe média nesse período de crise, né? E a gente percebe que são algumas migalhas que eles nos retiram, já fazem com que a gente volte para o mapa da miséria, para locais sem saneamento básico, sem o controle, né, devido das nossas terras, né? Por exemplo, a FUNAI estava vendo esses dias uma matéria, abandonou já mais de 2/3, né, das áreas que antes faziam, né, a defesa, né, daquelas populações, inclusive de populações que não tiveram nem contato, né, com os seres humanos. E aí acho que todo esse trabalho que o MLB desenvolve com relação às ocupações, com relação aos atos, né, nas cidades, é também um trabalho político que desenvolve para poder, né, falar de um novo sistema que a gente precisa falar, né, que é um sistema socialista, né, um sistema no qual a gente tenha, através do controle da produção, do controle dos meios de produção, a condição de produzir, né, a condição de produzir casa, de produzir, produzir ruas, produzir hospitais, escolas, formação de cidadã, né, e tudo mais. Então, acho que essa é uma condição, né, que a gente precisa voltar a falar mais, né, porque, de fato, se a gente não fala de uma nova alternativa, a gente acaba falando que todas as outras possíveis fracassaram e que o único jeito da gente sobreviver mesmo é nesse capitalismo, que é assim mesmo, que toda hora um dia alguém vai entrar num governo, numa presidência e vai acabar com todos os sonhos e direitos que a população trabalhadora conseguiu ao longo de décadas, centenas de anos, na verdade, né, através dessa luta popular e tudo mais. Então, para nós aqui no MLB, né, é importante que a gente toque nesses temas, né? Então, basicamente é isso. A MLB luta pela reforma urbana e pelo socialismo. E aí, uma das nossas ações, como você colocou, são as ocupações de supermercado, que a gente realiza já há vários anos. Né? A gente tem o nome Natal Sem Fome, tem várias campanhas aí, Natal Sem Fome também, né? Que se chama até campanhas de supermercados fazendo Natal Sem Fome, o que é uma grande ironia, né? Enquanto as prateleiras estão cheias, o nosso povo está pagando aí 40, 50 reais em um quilo de carne, 35 reais em um quilo de moída, que nem sabe qual é a procedência, fila do poço, atacando caminhões de lixo. Então, isso para a gente é algo que não deve passar despercebido, nunca deveria ter passado, né? Porque, de fato, quem vive no Brasil sabe que, por mais que tenhamos tido vários avanços, a fome, a miséria, o desemprego, essas coisas sempre afetaram a classe trabalhadora, porque é necessário que isso exista nesse sistema que a gente vive de exploração, né? Então, para nós, fazer uma ação dessa no mercado e questionar o porquê que aquelas prateleiras estão tão cheias, os donos estão tão ricos e o nosso povo hoje não tem acesso ao mínimo de alimentação possível, né? Então, isso é algo que tem que estar no centro do nosso debate, né? E aí vem toda a denúncia dos motivos pelos quais as pessoas passam fome. O motivo, ele escancara na nossa frente, né? É o domínio total dos milionários e bilionários, né? Que surgiram, inclusive, vários nessa pandemia no Brasil, enquanto a pobreza explodiu, né? Ainda mais com essas agora situações naturais aí, né, de chuvas, de secas em alguns lugares, né? E a gente vê que isso não são tragédias, são crimes. Quando você tem uma situação que você sabe o que vai acontecer e você sabe das condições daquelas regiões, você se planeja, se programa, coloca, né, os aparelhos e ferramentas do Estado para poder fazer com que aquela população tenha mais direitos, tenha mais dignidade, né? Inclusive, a gente vê que muitas áreas que antes não eram de risco por falta de manutenção estrutural das prefeituras, dos governos do Estado, passam a começar a ser de risco, né? Começam a cair pelo barranco porque não tem um tipo de resistência ali, né? Não tem. Então, assim, isso é uma situação que a gente vive que não tem mais como continuar. E para a gente falar um pouco mais sobre essa questão do Natal Sem Fome, né? Em 2020, foi o ano passado, ano retrasado, né? Agora que a gente realizou uma ocupação nos mercados mundial, né? E nacionalmente a gente não fez em uma rede só, fizemos em várias redes, né? Então, fizemos aí em Extras, Açaís, Carrefour, todas as sortes aí de mercados, até mercados menores em alguns locais, mas que ainda assim são grandes mercados, né? De médio e grande porte. Às vezes não se compara com o Grupo Pão de Açúcar, por exemplo, que é multibilionário, né? Mas às vezes o cara tem 10, 12 supermercados numa região, acaba, né, tendo também condições de poder, né, muitas vezes fortalecer aí uma luta das famílias. Mas, porém, a gente vê que não é bem assim. O Mundial, só em 2020, para vocês terem uma noção, ele bloqueou a entrada de todas as pessoas durante quase 3 horas, durante quase 4 horas, na verdade, mais de 3 horas,
e as pessoas, eles não venderam e não compraram nada e não forneceram ainda, né, em nenhum momento a cesta básica para as nossas famílias, que a gente estava, né, fazendo a reivindicação de 150 cestas básicas. Veja bem, 150 cestas básicas para um mercado gigantesco. Isso não é nada, né? Isso é muito menos do que eles vendem em um caixa durante 20 minutos, e aí isso é algo absurdo, assim. Então, não só isso, mas fechando o mercado, eles também colocaram a tropa de choque dentro do mercado, tendo como criminosos ou coisas assim, com fuzis altamente armados, né? Aqui no Rio de Janeiro, quem mora aqui, eu não sei de onde você é, né? Se é de São Paulo, então sabe que às vezes a polícia nessas cidades, nesses locais, não chega pedindo licença, não, né? Então, assim, e ainda, né, nos processou, né? O Mundial processou os militantes do movimento no ano passado, né, por associação criminosa e invasão de propriedade privada, coisas assim absurdas, né? E a gente está se defendendo aí, estamos passando por esse processo, e acreditamos que esse é o início também de vários processos de perseguição que têm acontecido, né, Tem uma travada aqui e já já o Renan Gustavo retorna aqui para trocar uma palavrinha com a gente. de fazer nos grupos Pão de Açúcar, né, unificadamente. Tá me ouvindo? Tô. Beleza. Show, acho que voltou. E 2021, né, só para a gente finalizar esse primeiro ponto, essa primeira parte, a gente realizou nos grupos Pão de Açúcar, né, uma ocupação simultânea em mais de 23 lojas desse grupo, no Brasil inteiro, né, nas principais capitais, né, do nosso país. E a proposta do grupo Pão de Açúcar foi a seguinte: vamos marcar uma reunião para a gente demandar as demandas do movimento e das famílias que compõem o movimento de luta aí, para que a gente consiga fazer uma negociação dessas cestas. A demanda do movimento das pessoas só que ocuparam os supermercados. A gente não está falando de o número total de famílias que o movimento organiza. Isso seria muito maior. A gente solicitou do mercado nacionalmente, do Grupo Pão de Açúcar, um grupo francês que é multibilionário, 6 mil cestas básicas, que foram o número de pessoas que tiveram nessas ações ao longo do país inteiro. 200 assim, 300 ali, 400, 500. E somando nesse total, deram 6 mil pessoas que se mobilizaram, foram até as ruas, foram até fazer luta, né, e não tiveram o mínimo atendido. Aí, nessa reunião, o próprio Açaí ofereceu 400 cestas básicas a um movimento que estava solicitando 6 mil cestas básicas, que ocupou mais de 20 mercados do mesmo grupo, né? Então, depois, a outra negociação era que a gente ia ganhar, então, 1.100 cestas básicas, só que dessas 1.100, o restante, para completar das 400, seria retirado da Ação Cidadania. Então, eles não iam nem fazer uma entrega a mais. Eles iam retirar de quem já é parceiro deles para dar para a MLB, e a gente, obviamente, não aceitamos. Né? Não aceitamos porque, primeiramente, a gente tem condições, inclusive, de tocar uma rede solidária por nós. Né? E, inclusive, isso é o que a gente fez em 2020 e 2021 inteiro. Né? Distribuímos centenas e milhares, centenas de cestas básicas ao longo do país inteiro. Só que no Rio de Janeiro foram mais de 5, 6 mil cestas básicas em poucos meses. Então, enquanto eles, né, lucram, e cada vez mais têm suas ações em bolsas de valores, especulação com o alimento crescendo, nosso povo tem uma fome crescente, tem uma desigualdade social alarmante no nosso país, né, e vemos aí nas ruas e em favelas e comunidades que a realidade tem sido muito mais dura, né, do que a gente gostaria que fosse. Então, acho que a nossa principal mensagem é que a gente precisa se organizar, a gente não tem outra alternativa, né? O povo não tem outra alternativa que senão a sua própria organização, né? Para que a gente consiga questionar aí os motivos pelos quais a gente chegou até esse ponto, né? Um ponto em que um governo fascista, genocida, com mais de 600 mil mortes, né, por Covid, continua no meio de diversos crises, né, no nosso país, tanto alimentar, quanto sanitária, quanto social, de uma forma geral mesmo, né, o que tem acontecido na Bahia, Minas Gerais, e o cara tá andando de jet ski, dando palestrinha aí no cercadinho, né? Então, isso é um absurdo que tem acontecido no nosso país, e a gente acha que o caminho é se organizar, né, e nos movimentos que, de fato, questionem esse sistema e esse modo como a gente vive, que
Não dá para continuar mais assim, né? Então, é um pouco isso que a gente construiu aí nesse tipo de coisa. A gente Maravilha. fica aberto para a gente debater mais um pouco. Maravilha. E o Renan, né, você citou aqui, né, o governo, né, Bolsonaro, né? Qual que é, na sua avaliação, a responsabilidade do governo federal pela volta do mapa da fome, né? O Brasil voltando pelo mapa, no mapa da fome, e também, né, questões de insegurança alimentar. Qual que é a responsabilidade do governo nessa questão, na sua avaliação? Muito bem, cara. Acho que assim, a gente avaliar um processo tão amplo e complexo como esse, não dá para a gente pegar um ou dois bodes expiatórios. Mas o Brasil vem, desde os governos do PT, tendo posturas de muita concessão para a própria burguesia, para os ricos, para aqueles que mais controlam e detêm o poder político na nossa sociedade. Então, a gente tem o golpe em 2016, só para pegar de pouco tempo para trás, né? Tem o golpe em 2016, Michel Temer ajuda a fazer um aprofundamento do neoliberalismo no nosso país, com reforma trabalhista, com PEC 55, com a lei de terceirização irrestrita e diversas outras reformas, por exemplo, Previdência e assim por diante, e começam a levar o Brasil para um buraco. É um buraco esse da dita modernização das leis de trabalho, que, na verdade, é a volta, né, aos sistemas antes de uma lei trabalhista. Você, quando coloca o seu patrão para negociar com o seu próprio funcionário, seu próprio empregado, trabalhador, a gente sabe quais são as condições de negociação, né? São das piores possíveis. E aí, quando a gente individualiza isso, tira poderes dos sindicatos, tira poder das organizações populares, você faz um aprofundamento de toda uma condição de uma população, inclusive, lutar pelaquilo que garantiu há muitos anos, que até hoje, inclusive, não foi posto em prática, né? Como, por exemplo, em pegar a Constituição, ela tem vários pontos que, se a gente for pegar para ver o que está acontecendo na realidade, é igual ver um outro camarada uma vez falando: o Brasil parece que tem lei que pega, tem lei que não pega. Eu acho que as que pega é as que ferra com o povo, e as que não pega é a que ferra com o rico. Então, assim, a avaliação, não só minha, né, mas uma avaliação também do movimento, é que os governos federais, inclusive esse último que se estabeleceu do Bolsonaro, têm uma responsabilidade direta pela fome, porque não tem programa de alimentação, desestruturou todos os programas de agricultura familiar, não tem tido o mínimo de atenção com as CONABs, né, que são as confederações nacionais de abastecimento de alimentos, né? Os nossos estoques de grãos estão todos vazios, né? E a desestruturação nelas são gigantescas, né? A gente fez um ato, inclusive, no final do ano passado, nessas organizações, nessas autarquias aí do Estado, né? E eles relataram, gente, a questão é, eu nem era para estar aqui, porque o meu trabalho era para ser outro, mas não tem mais ninguém trabalhando aqui, foi todo mundo remanejado para algum lugar administrativo, e assim, ou saiu porque era terceirizado, né? Porque tem sido a prática, né, dos últimos bons anos, né, fazer a terceirização de diversos setores do sistema público, né? Então, tudo isso, cara, eu acho que são fatores que ajudam a agravar, sem contar a pandemia e a gestão catastrófica, né, que foi criminosa, né, do Bolsonaro, né, que colocou as pessoas para passar fome ou se arriscar e perder a vida no trabalho. Então, como já diria uma música do Facção, outras alternativas. Então, assim, acho que o governo federal tem essa responsabilidade aprofundada, obviamente, porque é quem detém as políticas nacionais, a condição de fazer uma política de Estado, a condição de fazer uma canetada pelo bem do povo, né? Mas nunca tem isso, né? Pelo contrário. As canetadas é para retirar direito, para ferrar com a gente. Então, eu só para dar um exemplo, hoje eu estou trabalhando na Uber, né? Tenho enfrentado aí também essa desregulamentação aí do trabalho. Eu sou técnico químico, gostaria de estar trabalhando na indústria. Mas o que a Lava Jato fez com a indústria nacional do nosso país? Acabou destruindo, né? Os milhões de empregos diretos e indiretos que foram destruídos através desse tipo de política, que poderia ter sido outra. Não estou dizendo que a gente não tinha que investigar um Odebrecht da vida, não. A questão é, o que você fez com esses empregos que você tinha? Você simplesmente quebrou, tirou as empresas desse ramo, bloqueou não sei o que lá, os caras estão ricos ainda, um ou outro diretor preso. No entanto, os empregos não voltaram. A reforma trabalhista, que era a principal menina dos olhos de ouro aí do governo, deu em nada, pelo contrário, aprofundou mais a crise, né? Os sistemas de aplicativação da vida aí, né? Tudo agora você faz por um aplicativo. A regulamentação de trabalho em aplicativos, ela é pífia.
ela praticamente não existe. Estava conversando com um companheiro que é do iFood esses dias, e ele falou, cara, o iFood paga pelo menos o acidente se eu tiver no momento da entrega. Falei, cara, mas isso era o mínimo que eles já faziam quando você era nem nascido ainda. Você perdeu o direito. Né? Os que não pagam isso, nem isso fazem. Então, é pior ainda. Né? E o governo federal faz com que tudo isso vire uma prática comum na nossa vida. Né? Então, quando você coloca tudo para ser comprado e ser vendido, tudo tem um valor. E aí, essa é a questão. Né? Se tudo tem um valor hoje para que a gente possa comprar, inclusive saúde, educação, saneamento básico, a gente não tem condições de ter uma vida minimamente digna, porque a pessoa que nunca vai poder comprar aquilo, nunca vai poder ter aquilo, vai ficar frustrada para sempre. Inclusive, a classe média é hoje uma das maiores detentoras aí do posto de saúde, de problemas de saúde mental. Né? Porque não consegue trabalho, trabalha pouco, e quando trabalha muito não recebe tanto, não consegue comprar uma casa, não consegue comprar um carro, vive de aluguel. Entendeu? E a classe empobrecida, nesse momento, pior ainda. Né? Já estava passando por esse momento e agora aprofundou mais, que aí ficou desempregado, né? Aí teve que fazer bico, e aí teve que ir para morar na rua, porque foi despejado. Né? Mesmo com uma lei que proíbe despejo no meio da pandemia, tem despejos acontecendo, a gente tem acompanhado diversos deles. Né? Então, acredito que esse seja uma responsabilidade não só do governo federal, obviamente, mas de todos aqueles que defendem esse governo, né? De uma forma que tem diferença entre bolsominion e bolsonarista, né? O cara que é o bolsonarista é o velho da van, milionário, é o Madeiro, né? Esses caras são bolsonaristas. Esses têm que ser também responsabilizados pelo caos que a gente vive, né? Porque a gente gosta muito de criticar o corrupto, mas aquele que deu o dinheirinho pro corrupto tá lá tranquilaço. O corruptor tá andando de braçada dentro do nosso parlamento, do judiciário, sem contar que você transforma todo juiz que entra para uma prova em burguês. O cara ganha 4 mil de auxílio aluguel, auxílio paletó, auxílio não sei o que. Aí vai ver o final do salário do cara com os penduricalhos, que os caras acham que é uma vergonha chamar de penduricalho, um auxílio aluguel de 4 mil reais. Vai ter quase 80, 90 mil reais. Isso era bola teto, de longe. Né? Então, assim, de início que está, né? Essas são algumas nuances. Né? E aí fica aquela briga do Bolsonaro com o judiciário, STF, uma grande fachada, mas que, na verdade, se ele tiver oportunidade, ele daria o golpe, como tentou em 7 de setembro, mas sem sucesso. Né? Porque a mobilização popular também deu respostas nas ruas. Né? Então, também estávamos nas ruas para poder não aceitar que essa voz ecoasse sozinha. Né? Porque o 7 de setembro, né, é sempre uma data em que a gente comemora também o grito dos excluídos. Né? Então, é uma data que a gente também se organiza para fazer todo esse questionamento, inclusive fazer um debate sobre memória, verdade e justiça, do que aconteceu na ditadura. Né? A lei da anistia foi importante, mas foi muito ruim para que a gente não conseguisse punir nenhum torturador, como foi feito em outros locais. Então, o MLB estava presente e está presente nessas mobilizações, porque esse é o lado do avanço, né, do progresso e daquilo que, de fato, vai tirar do abismo, né, que se encontra na nossa sociedade. Então, basicamente, aí tem muito mais culpa, né, ainda a gente poderia falar aqui, citar, né, do Bolsonaro, não só do Bolsonaro, mas do governo federal. Não citei o Paulo Guedes também, que é uma excremência de pessoa, né, que não deveria jamais, né, operar um gigante sistema bancário financeiro do nosso tributário do nosso país, né, uma raposa cuidando de fato de galinheiros, não que antes as raposas não existissem, né, mas eram outras condições, né, que a gente tinha, inclusive, de lutar e de fazer frente. Então, acho que para 2022 agora é ampliar a nossa luta, avançar cada vez mais na organização, chamar mais gente para poder fazer parte aí das organizações que existem e que estão em luta, né, e não são poucas. Eu acho que é importante falar isso, né. Essa ação que a gente realizou nos supermercados, por exemplo, ela teve grande repercussão, inclusive na mídia burguesa, né, nas mídias que se negam, né, a mostrar e a colocar quais são os reais problemas do nosso país. O cara tem 2, 3 quadrinhos lá de notícia e o resto é futebol, é BBB, é novela. Não que essas coisas não possam existir, não. Estou nem falando sobre isso. A questão é que a mídia, que tem um amplo alcance hoje, né, nada faz para poder questionar o governo, né? A não ser quando ele é racista, quando ele é homofóbico e assim por diante. Agora, a política econômica está ok. É assim que tem que ser mesmo. Só você ser mais quietinho na sua ali que está tranquilo. Pode passar no reforma, pode passar no tudo. Entendeu? Então, é basicamente isso, né? E eu acho que
para trás, cara, a gente também tem uma responsabilidade disso. Os governos social-democratas no nosso país, em nenhum momento questionaram qualquer coisa em relação à grande mídia, né? Então, hoje, né, se a gente não tem um canal grande de esquerda ou de alguém que tenha pelo menos um pensamento mais progressista, é também falha dos governos anteriores, que tem essa pauta de regulamentação da mídia, mas não colocou em prática. Então, acredito que o momento seja da gente refletir sobre isso, porque no governo Bolsonaro a Jovem Pan ganhou concessão de TV, pô. Por que a gente tem vergonha de fazer essas concessões para movimentos que falem a nossa linha política? Tem que ser sempre uma mídia burguesa ou evangélica ou de todos os tipos, né, que existem, né, que inclusive são grandes apoiadores do atual presidente. Então, acho que o momento é da gente voltar um pouco atrás e ver que essas práticas que a gente não realizou e deixou de realizar, elas precisam voltar à tona, porque o Lula já falou que é contra a reforma trabalhista, o Alckmin já falou que, opa, recebi umas ligações aí, que papo é esse de contra a reforma? Então, assim, quando você vê a história, quando você teve um governo social-democrata, o segundo governo dele não dura muitas vezes, a segunda fase do governo dele geralmente não dura muito tempo. Porque logo vem um crime, vem um impeachment, vem um golpe, e volta, tudo estaca zero de novo. Então é importante que a gente não tenha só na eleição uma ferramenta de pressão, de luta. É importante que a gente tenha outras ferramentas, e as ferramentas populares são aquelas que vão, de fato, fazer um questionamento da sociedade. E aí, acho que, assim, precisamos impulsionar essas lutas, né? O MLB tem orgulho de ter feito um partido, o partido mais novo do Brasil hoje, é o partido que o MLB e outras organizações ajudaram a construir, que se chama Unidade Popular pelo Socialismo. Então, a gente realizou a criação desse partido, né? Fizemos um amplo trabalho desde 2016, com 2 anos para coletar, nos organizamos, colocamos tudo na nossa prioridade e fizemos um partido, né? Então, esse vai ser mais um partido que vai ter uma ajuda para não só questionar essa sociedade que a gente vive, mas também de estar fazendo atuação dentro do parlamento, fazendo atuação nas ocupações com parlamentares, né, que muitas vezes tem medo de colocar a cara a tapa por uma ocupação urbana, né? Então, com medo de perder aquele ou outro aliado político da cidade, né? Então, o momento é da gente avançar nas lutas, cara, não tem outras, porque esse governo federal não tem um mínimo de conceito para poder ajudar o povo, e os que virão sofrerão grandes barreiras para poder executar qualquer política. A prática mundial não tem sido de grandes alterações para a esquerda nos governos onde saíram os fascistas, né? O Biden tirou o Trump e o Biden continua. É o Biden, né? Não é o presidente dos Estados Unidos que manda muitas vezes, né? Que assim como não é o nosso também que manda. No entanto, a gente precisa avançar nesse debate, eu acho. E acho que a UP, a Unidade Popular e outras organizações que o construíram, a OJR, União da Juventude de Rebelião, o Movimento de Classes, o Movimento Olga Benário, e acho que é uma condição que a gente precisa fazer com que a luta popular ela tenha um caráter mais revolucionário e menos reformista, né? Para que a gente possa, de fato, colocar os dedos nas feridas daqueles que merecem, né? E o nosso povo não ter mais ferida para ser cutucada, né? Que a gente seja livre de verdade. Acho que é isso. Certo. Ô Renan, e qual que vai ser a posição, né, do movimento aí perante as eleições? Então, cara, como eu estava falando agora no final, a gente criou esse partido. E esse partido ele precisa ter condição de colocar a sua política para fora, né? Colocar nas favelas, nas comunidades onde a gente ainda não atua, porque já atuamos em várias, né? Mas a posição do movimento é de apoiar o candidato ao qual a UP já não tivemos ainda a oficialização, porque ainda não está na época, né? Legalmente falando, mas a gente vai apoiar o Leonardo Péricles, que é um companheiro que veio do movimento de luta nos bairros, é um companheiro morador de ocupação, negro, que faz toda a luta em Minas Gerais, né, em BH, morador da ocupação Eliana Silva, uma saudação aí dos companheiros da ocupação também, que já está há 9 anos aí, já tem feito trabalhos fantásticos aí, né, na ocupação do companheiro lá, inclusive com escolas que atendem mais crianças do que as crianças da ocupação, coisas desse tipo, hortas comunitárias gigantescas, lá todo mundo pode plantar, colher. Então, é um companheiro que
de fato, tem condição de levar a política do MLB, da UP, para, né, para fora. Para pessoas que ainda não nos conhecem, para pessoas que querem mudar o sistema, querem lutar, querem fazer, mas não tem alternativa, não tem opção. Tudo que vê é mais, às vezes, mais do mesmo. Né? A gente precisa trazer um partido com essas características, como a da UP, né, para que a gente tenha mais condição também de fortalecer outros partidos, outros movimentos de esquerda que fazem essas lutas. Né? Então, a questão é, estamos no lado da esquerda e vamos apoiar o Leonardo Péricles, né, que é o nosso candidato, e o segundo turno é o segundo turno, né? Aí, se tiver segundo turno, se não tiver, se tiver eleição, se não tiver, acho que a conjuntura está tão acelerada e frenética que em 2, 3 meses tudo pode mudar e outro sentimento pode se estabelecer e o bom velhinho que eu tenho orgulho de vestir a camisa muitas vezes também fala isso, né? As alterações quantitativas a gente vai colocando aos pouquinhos e de repente, né, você tem uma água entrando em ebulição aí e está feito o nosso movimento popular com pujança, com organização, com democracia interna, né, com condição da gente se formar também politicamente, né, porque o MLB não é um movimento que faz ocupação e ato, é um movimento que também forma politicamente seus militantes através de cursos. A gente acabou de criar no ano passado a Escola Nacional Eliana Silva, é a segunda escola de movimentos populares aí que existe. Vocês conhecem a escola? Talvez conheça a escola Florestan Fernandes, né, da ENF, né, do MST, e pelo que nós não temos conhecimento de uma outra escola de caráter nacional, né, que exista no país. Então, a gente tem muito orgulho de estar construindo essa escola também para ser um bunker de formação para os nossos companheiros, né, que os companheiros das coordenações das ocupações são companheiros que tiveram condição de estudar, de muitas vezes fazer uma escola até o 4º grau. Muitos companheiros, às vezes, ainda são analfabetos, né? A gente faz um processo de alfabetização em várias cidades, inclusive, onde a gente detecta que tem essa demanda com maior grau, a gente faz uma escolinha, né, de alfabetização de jovens e adultos, então incentivo o companheiro aí para uma escola, né, de alfabetização de jovens e adultos que seja um eixo do governo e tudo assim por diante, mas que é importante que a gente faça, né, essa formação política, porque isso é uma das condições necessárias para a mudança de caráter das nossas lutas, né, e precisa ter essa mudança de postura nossa frente ao que está colocado aí. Essa mudança de postura é a gente fazer a luta de uma forma mais consequente, né? Então, precisamos mobilizar mais. Né? Me lembro bem que a UP, no ano passado, foi uma das únicas organizações que defendeu a ida imediata para as ruas em 29 de maio, inclusive criando aí essa nova Povo na Rua Fora Bolsonaro, né? Que é essa frente também que tem agora vários movimentos que se somaram, e acho que isso é muito louvável, inclusive. Né? Os companheiros tiveram a humildade de aceitar que era hora de ir para a rua, sim, mesmo com 2, 3 pessoas morrendo. Ou a gente ia para a rua para garantir vacina, garantir pressão no governo federal para que ele comprasse a vacina, ou a gente estaria, talvez, hoje com uma taxa de vacinação muito menor. Então, é importante que essas lutas estejam no nosso centro e que a gente consiga ter condição de mobilizar. E condição de mobilizar, a gente precisa fazer trabalho de formiga. E o trabalho de formiga é o que é o mais cansativo, é o trabalho invisível, é o trabalho do dia a dia, é a ligação com o companheiro, é a ida na casa de um, na casa do outro, faz uma ação no supermercado e entrega seus panfletos. Então, assim, são maneiras, né, que a gente tem de fazer o trabalho político. E acho que quando a gente conseguir ter outros aparelhos que sejam mais consequentes, né, do que hoje tem sido partidos ou movimentos sociais que muitas vezes as pessoas não mais conhecem, mas quando a gente vai conseguir ter uns outros aparelhos, uma mídia gigantesca, né, uma mídia, a gente constrói há 20 anos, 22 anos agora, o jornal A Verdade, né, que é um jornal popular que está há todos esses anos se mantendo publicado de forma independente, sem financiamento e patrocínio de nenhum outro ente que não os seus compradores, né, e assinantes, né, na verdade, também. Então, essas mídias precisam ser maiores. Quando essas mídias forem maiores, a gente vai ter condição de fazer isso que eu estou te falando aqui no atacado. Por enquanto, a gente está no varejo e precisa continuar, porque uma hora a gente tem que acessar esses aparelhos gigantes aí, não só de comunicação, né, mas também de escolas, né, de hospitais e tudo, né, na nossa sociedade, ela tem uma ideologia, né, a gente também não pode se esquecer disso, e aí, para isso, a luta popular ela vai ser fundamental. Sim, então agora para a gente finalizar o nosso papo, Renan, eu queria te perguntar sobre, né, você falou em apoiar uma candidatura própria, né, que é do Leonardo Péricles, né?
É isso o nome dele? Ou Péricles? Péricles, Péricles. Leonardo É, Péricles. a pergunta que eu te faço é o seguinte: qual que é a avaliação que você tem hoje da candidatura do Lula, né? Porque esse é um dos principais debates, né, da esquerda para 2022, Sim. né? Tá certo que eu acho que deveria ter outras prioridades aí, né? Mas né, da nossa esquerda o principal debate é a candidatura do Lula. Eu queria que você fizesse uma avaliação aí dessa candidatura. Vamos lá. Cara, a gente tem feito um debate sobre todas as candidaturas que têm surgido. Não temos posição fechada sobre esse primeiro turno, mas a nossa posição vamos defender a nossa candidatura porque é o nosso programa político. A gente acredita que o primeiro turno é um turno mais puramente ideológico do que nunca. É um momento que você tem a oportunidade de colocar um companheiro numa televisão para falar para milhões de pessoas. Falar de socialismo, falar de fim de capitalismo, falar de necessidade de superação das desigualdades. Isso precisa ser falado para as pessoas. Não que alguns outros candidatos não tenham essa pauta. O Lula mesmo, quando discursa para nosso público aí, nos atos e jornais e tudo mais, ele fala de uma política de combate ao neoliberalismo e tal, mas a gente precisa reconhecer a história. E a história mostra que a social-democracia, como é a do PT, ela tem um limite. E esse limite é até o quanto a burguesia quiser. Então, de toda forma, não depende deles. O Lula pode ir lá com as suas melhores intenções, achar que o segundo governo dele agora é para voltar para arregaçar a boca do balão. Só que, no entanto, a gente tem uma burguesia extremamente fortalecida e reacionária hoje criada no nosso país. Não é mais aquela antiga. Quem está hoje nas gerências do nosso país é Silas Malafaia, é o velho da van, são grandes empreendedores estrangeiros que nem aqui no Brasil ficam, que detêm, inclusive, títulos da dívida pública que se enriquecem e lucram bilhões e bilhões de reais por ano. Né? Então, a avaliação que a gente faz é que a social-democracia tem esse limite. E é um limite que a gente precisa avançar. Quando que aumenta o limite da social-democracia? Quando os movimentos revolucionários populares estão do lado, têm o apoio dela. Só que se você não tiver o apoio dela, você não vai ter condição de fazer muita luta. Porque hoje, no nosso país, tudo que manda vem da política ou do dinheiro. Então, a avaliação nossa é muito sincera. Assim, não estamos aqui colocando água e nem areia em moinho de ninguém. É só uma avaliação científica histórica da nossa realidade. E isso não é só do Brasil. A social-democracia, ela levanta, fortalece o povo e depois toma uma rasteira do fascismo. Isso não é de agora. Quem quiser, recomenda, inclusive, a leitura Unidade Operária contra o Fascismo, do Dimitrov, fala muito bem isso. A ascensão do fascismo na Europa foi anterior a um movimento pujante popular social-democrata. Não só nos países fascistas, mas os outros também que perderam as suas atuações para governos de direita, que não necessariamente serão fascistas. Então, a condição que se tem de manter um governo, ainda mais que fica com a social-democracia, muitas vezes parece que tem vergonha de falar em reeleição, em candidato. De novo, vão achar que a gente é ditador de esquerda, fora de São Paulo. Então, dá muita onda para essas coisas e acaba não fazendo o trabalho que tem que ser feito, que é de colocar dedo na ferida e colocar a luta na rua. Porque sem lutar na rua, a gente vai ficar fadado a ter que ficar mandando e-mail e ser Cuiabás lá para parlamentar, pô. Isso não é o que a gente quer fazer. A gente quer ter nosso parlamentar lá defendendo, sim, mas a gente quer que ele tenha compromisso com a luta popular e que a gente faça lá fora um outro trabalho, que é da pressão externa ao parlamento. E aí é tudo que você imagina, desde uma ponte que precisa ser construída para atravessar uma rodovia, até uma política nacional de combate à fome, de combate à pobreza, de implementação de um programa habitacional de fato digno, né, que não deixe na mão das empreiteiras a construção. A gente teve o Minha Casa Minha Vida, dos 100% dos recursos do Minha Casa Minha Vida, 98% foram geridos por empresas privadas e 2% pelos movimentos, através das autoconstruções. Então, a gente precisa... Outra coisa que eu acho que a social-democracia colocou o pé na jaca, cara. Avançou em quanto? O número de presídios e presidiários no nosso país, a política de drogas é catastrófica hoje. O moleque que é pego na esquina com uma trouxinha, 2 trouxinhas, é levado para virar traficante. Entendeu? E a nossa população carcerária hoje de 200 mil
na época do início do governo Lula, está em 850 mil. Isso é um absurdo. Isso é contra direitos humanos, inclusive você prender em larga escala dessa forma. Inclusive, qual é a característica do povo que está dentro das cadeias? Pobre e preto. Então, acho que é só uma avaliação do movimento mesmo, cara. E a gente avalia isso desde o primeiro governo Lula, inclusive. Não é uma avaliação que a gente faz de agora, porque, pô, não, agora está mais difícil. Não, antes já era difícil. Com o José de Alencar, com o Centrão dominando uma boa parte dos ministérios. Crivella era ministro de pesca, sei lá, do Lula, se não me engano. Crivella é um pastor aqui do Rio, que foi prefeito aqui do Rio de Janeiro, que acabou com várias partes da cidade aí, fazia esquema de exame de vista na igreja, caiu no áudio do cara, vazou. Então, assim, é essas pessoas que controlam o nosso país e que, muitas vezes, quando tem um governo social-democrata que abre a mão, ele se enfia lá dentro, porque para ele ideologia pouco importa, eles querem dinheiro. Tem essa firmeza. Inclusive, o Centrão é a direita. O PT é o centro-esquerda no nosso país. Então, acho que, basicamente, a avaliação é essa. Nunca deixamos de votar no PT, inclusive no segundo turno, quando ele foi, né, e foram todas as eleições, desde que o MLB existe. Apoiamos a segunda candidatura do Lula, apoiamos a segunda candidatura a primeira da Dilma, segunda da Dilma. Então, para nós, não tem problema quando a gente está disputando com fascismo ou com uma política de direita, fazer a militância, fazer a luta de fato. Né? Mas a gente não pode se pautar por isso só. Porque se a gente se pautar por isso só, o povo não vai voltar a comer picanha, não, cara. O povo não vai voltar a comer churrasco, não. Então, acho que tem que tomar mais cuidado quando a gente coloca todas as nossas fichas em algo desse modelo. Então, eu acho que é importante que as candidaturas que são populares e revolucionárias sejam fortalecidas também, inclusive pelos grandes partidos, como o PT. Né? E não minar a nossa candidatura porque acredita que todo mundo tem que apoiar o Lula agora. Para a gente não é direto e reto assim. A gente tem outra política. A gente quer transformar a sociedade. Então, para a gente, vai ser muito importante essa eleição, obviamente. O debate político no ano de eleição é sempre muito pujante e para a gente isso é algo extremamente necessário e formador, inclusive, para a nossa militância, porque só um exemplo do que a gente fez para conseguir conquistar a legislação da UP, né, a regularização da UP, a gente fez isso no meio do golpe do antipetismo, falando de partido de esquerda e de socialismo, em favelas, em periferias, nos trens, nas fábricas, nas escolas, nas praças, nos locais de trabalho, nas indústrias. E a gente fez esse avanço porque era necessário. E o momento do antipetismo e das pessoas achando que partido era tudo uma bosta, e ainda acham isso, né? E não tá errado, não. Tem 30 e tantos partidos que não fazem nada pelo povo, e só estão ali para chupar dinheiro público. E como é fácil, né? Pega um Bolsonaro que é parlamentar a vida inteira, a família dele, a vida inteira. O cara tem esquema de rachadinha até no chinelo dele. E esquema de rachadinha é o desvio direto do dinheiro público, direto. Não tem nenhum esquema de corrupção, é corrupção direta. Então, assim, eu acho que é basicamente isso. Assim, a gente precisa ter uma política que seja mais, de fato, questionadora aí do sistema que a gente vive. Porque melhorar só ele não vai ser a nossa alternativa. Acho que é mais ou menos isso. Maravilha, então estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer ao Renan pelas contribuições, né? Foi um debate bastante legal, né? E bastante relevante. E com isso passo a bola para ele de novo fazer as considerações finais. Show de bola. Bom, eu queria primeiro agradecer aí o convite. Acho que o MLB está aí sempre quando precisar, se algum tema que toca aí a nossa luta estiver em alta aí, pode chamar que a gente vem, né? Podemos trazer aí outros companheiros que são também de outros estados. Aí em São Paulo a gente tem algumas ocupações urbanas, né? Então, acho que não só em São Paulo, né? A gente está em 16 estados hoje e basicamente um ou outro não tem ocupação ainda do MLB. Ou teve ocupação, foi despejada e assim é uma luta, né? Cada vez mais difícil. Então, eu queria convidar também os companheiros aí que estão acompanhando o canal, que acompanham aí, a conhecer o MLB, a conhecer a Unidade Popular, entrar aí nas suas páginas. Talvez na sua cidade ainda não tenha, mas
o seu estado provavelmente vai ter, a gente já está quase em todos os estados, né? Faltam aí acho que uns 3 ou 4 só. E estamos ampliando essa luta para poder ajudar em uma luta mais profunda, que é a superação desse sistema. Então, fica o convite para todos se juntarem aí aos movimentos que são revolucionários, aos movimentos que têm uma política de combate ao capitalismo, de combate às desigualdades, mas de uma forma mais aprofundada e consequente, né? Não queremos fazer uma sociedade para transformar todos os trabalhadores em grandes consumidores. A gente quer que os trabalhadores não tenham acesso aos produtos produzidos, a gente quer que os trabalhadores tenham acesso aos meios de produção. E quando você toma um meio de produção, a produção é coletiva do trabalhador. Então, é para isso que a gente luta. Então, fica aqui o convite do MLB, da UP, né, e de todas essas outras organizações que eu cheguei a citar aqui. E, mais uma vez, agradecer aí e estamos juntos, precisando é só chamar. Maravilha, então, mais uma vez aqui agradecendo ao Renan, agradecendo a você que estiver nos assistindo. Bom, não se esqueça de se inscrever no canal Podcast Mesa de Debate de Tudo Um Pouco. Comentem aí na entrevista do Renan, curta, né? Comentem outras entrevistas, curtam também, né? É importante aí para poder aumentar a nossa projeção aí no YouTube. Curta a nossa página do Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no Instagram, né, no Mesa de Debates, e acompanhe o nosso blog. Lembrando sempre, né, com que eu estou fazendo em todas as entrevistas, que dia 22 de janeiro, às 10 horas, em São José dos Campos, né, sede do Mesa de Debates, vai acontecer um ato para lembrar dos 10 anos do massacre do Pinheirinhos, né? Esse vai ser um ato, né, que está sendo chamado por mais de 80 entidades, né, e figuras públicas, e que o Mesa de Debate se juntou, né, com suas pequenas forças a essas 80 entidades para poder convocar esse ato, né? Inclusive, nosso nome está na lista aí de pessoas que vão chamando esse ato. Então, é isso aí, compareça às 10 horas no terreno antigo do Pinheirinhos, né, que fica no Campo dos Alemães. Então é isso aí, né, pessoal? Muito, muito obrigado a todos e até a próxima. Fui.